alegria! Que tá tendo um festival de artes dentro de vans, de motorhomes, de ônibus, de container. Cada um tem uma arte, eles estão apresentando uma arte. That looks so nice. You can also just come in. Very comfortable. And up here also someone can sleep. So you can be with 4 to maybe 5. Tá tendo uma outra arte. Tem uma van ali com um cara com uma máscara. Tem uma outra van aqui. Tem outras vans ali. E aí cada um tem a sua maneira de mostrar uma arte. Você tira uma foto e fala que quer chamar aquilo de arte. Tem pessoas que vão olhar aquela foto e vão falar que realmente são artísticas. Quem vai dizer que não é arte? Não é que hoje eu acertei, hein, meu café? Eu sempre acerto, lindo. Olha aqui, Ó, que está coisa bonitinho. linda. Porque eu não gosto muito de tomar muito leite, que o leite pesa na barriga. Então, eu sempre peço café e um pouquinho de leite. E hoje eu pedi um expresso duplo e um pouquinho de leite. Olha que legal. Olha o leitinho. Oh, lindo. É? E é quentinho. Gracinha. É tudo em alemão, não tem traduzido em inglês. Então a gente pegou o celular, a gente usa o aplicativo do Google para traduzir. Foi na raça. A gente foi na raça. Vamos ver o que vai vir, né, Mi? É É muito engraçado porque ontem eles estavam contando a história, ela tá grávida. Eles estavam comendo, quando ele olha no fundo do prato estava escrito: você vai ser papai. E ele ficou surpreso. E é engraçado que agora nós estávamos tomando café e eu levantei a xícara e tinha um escrito. Eu olhei pra mim e disse, né, isso aqui não diz que tu tá grávida, né, porque tá escrito em alemão. Que lindo, né? Olha isso, é um pão, bacon, ovo, olha só, é uma arte. Que aqui, cada vez mais, existem esses tipos de cafés, assim, que muitos dos jovens, querendo abrir um negócio, diz que em cada esquina, praticamente, tem um cafezinho desse. É sempre uma coisa muito caseira, orgânica. É o cara que produz, é o cara que vai lá e compra comida. Mantém um negócio pequeno, que é só para pessoas locais. Estamos caminhando aqui na parte antiga da cidade. Nós chegamos na cidade meio sem expectativas, porque a intenção era visitar os amigos do Rômulo. Eles moram na parte mais rural da cidade. Então na hora que a gente chegou lá, a gente imaginou que era uma cidade muito, muito pequena, sem prédios antigos. E aí eles falaram, não, vamos tomar um brunch lá no centro da cidade. E na hora que a gente chega no centro da cidade, olha aqui, com prédios antigos, super movimentado e cheio de história. Que aqui tá tudo muito bem conservado porque não foi uma cidade que foi destruída na Segunda Guerra. Então continua muito bem conservada e é super, super lindo. Outra coisa muito interessante aqui é a cultura das pessoas andarem de bicicleta. Olha a quantidade de bicicleta aqui no centro. Esse é apenas um dos estacionamentos. Por exemplo, se eles tem que ir de um lugar para o outro, distância muito pequena, eles não pegam um carro, eles vão de bicicleta. E também eles são muito preocupados com a questão da saúde, de fazer exercício, e isso é muito legal. Outra coisa que a Mia adora é ver essas pontes de cadeado. Ela sempre quer colocar um cadeadozinho aqui, ó. Olha só. A gente precisava de um cadeado pra selar o nosso amor, né, lindo? Então, a gente nunca selou o nosso amor em ponte nenhuma, né? Vamos voltar aqui? Vamos comprar um cadeado. Right now we're standing on an artificial island in the middle of Graz. There is art exhibition, we got a coffee, playground for kids is inside the building. And that's pretty much it. O Andreas é chefe dele, ele pediu demissão, tá indo pra África de carro, ele e a namorada. Ele comprou um ônibus, uma van, ele pagou 5.000 euros nesse carro, ele vai reformar e vai viajar pela África. Falei pra ele que ele tem muita coragem. A Sandra eu conheci em 2012, quando eu tava na Tailândia viajando. Eu contei isso no vídeo de ontem. A gente se conheceu na Tailândia, a gente trocou contato no Facebook e quando eu tava na Eslovênia, a Sandra viu uma foto minha na Eslovênia e disse, olha, eu moro na Áustria, tu é bem-vinda na minha casa. E nós estamos aqui graças às redes sociais. E nós estamos aqui conversando, batendo papo, tudo. E eles, o que tu achou? Eu falei do quê? Da nossa praia. Deu sério? Essa é a praia, gente, olha só. Chique, né? Nice beach. Nice, I know. Pessoal, pra quem gosta de surfar, ó, tem umas ondas super boas aí ó, atrás, ó. É muito comum da água subir, enche de água que transborda. Só que agora eles botaram essa madeira, porque quando a água vem, os danos são menores, assim, o impacto não é tão grande. Eles tiram as cadeiras e aqui enche de água. E antes, quando tinha areia, daí eles tinham que estar repondo a areia, então era muito trabalhoso e custoso. We are in the middle of Graz and this is a traditional event from Styria, especially in Graz. Está dizendo que isso representa a Áustria, esse tipo de festa. Oktoberfest. É o Oktoberfest?
falando que é meio parecido com o Oktoberfest, você não achou? Os trajes. Eles estão vestidos com um traje típico aqui da Áustria. Olha como são as coisas da vida. A gente prometeu que não ia comer mais sorvete, pelo menos dar uma parada e cortar o açúcar. Eu tinha uma mulher na rua dando uns papéis. É uns papelzinhos e ela deu um sorvete grátis para cada um. E é um sorvete vegano. De graça tem injeção na testa? E tem um sorvete que parece muito bonito. É. E é vegano. Good? Yeah, very good. Really? Esse não tem, acho que não tem leite, não tem tipo nada animal, né? Olha, é bom. Mas não chega aos pés do italiano, né, Mi? É diferente. É diferente, É um não- sorvete conceito, né? Essa cidade chamada Graz, ela é a segunda maior cidade da Áustria. A primeira é Viena. A gente passou o dia caminhando, super agradável, super linda a cidade. 50% do salário dele ele paga de imposto. Tudo que ele paga de imposto, ele tem de volta. Tanto na saúde, educação, nas estradas. Mas o mais interessante é ouvir dele por que ele gosta de morar aqui. Yeah, because we have a good health system. We can go everywhere in the night. Não existe casas aqui com portão. Ele foi no Equador, ele viu as casas todas com portões, ele ia se sentir muito sufocado e ver uma casa com portão. Tem lado ruim, o inverno é tudo escuro, que é muito frio, só tem 3, 4 meses de sol. Então pra te ver que a gente tem muita coisa boa e a gente tem que valorizar essas coisas boas que a gente tem no nosso país também. A gente deixou a nossa casinha aberta porque essa noite a gente dormiu aqui na casinha. Então a gente aproveita aqui com eles, a gente janta e na hora de dormir a gente vem pra nossa casinha, que a cama já tá arrumada e tudo mais. A casinha tá precisando de um trato, né, linda? A gente podia lavar ela segunda-feira, dar um banhozinho nela. Você tá bravo? Ontem eles convidaram pro churrasco, então hoje a gente diz, desde que a gente prepara uma jantinha. Então a gente pensou em fazer o famoso estrogonofe pra eles, mas a gente achou que ia ser muita comida, porque tá todo mundo um pouco cheio. Então a gente falou, vamos fazer uma coisa mais leve. Então a gente tá fazendo comida mexicana aqui. O Andreas, ele nunca provou a caipirinha brasileira. A Sandra tá grávida, ela não pode beber, eu fiz uma limonada pra ela. How was... Most, Do you like the drink? yeah, it's excellent. Do you prefer caipirinha ou mojito? Caipirinha. Ah! Eu perguntei pra ele se ele prefere caipirinha ou mojito. Ele disse que caipirinha. Prost! É muito legal quando a gente tem a oportunidade, tá dentro de uma casa de uma pessoa local, Toda vez que a gente tem a oportunidade de conhecer alguém, a gente aproveita pra perguntar pra tudo. sugar ao máximo, assim. Tudo. A gente aprende muito mais, às vezes não dá pra demonstrar tudo na câmera, mas a oportunidade de conviver 2, 3 dias com eles e tá dentro da casa deles É o melhor que a gente tem. é conhecer da viagem, pessoas conhecer locais tudo. e poder viver, passar alguns dias com eles e aprender e fazer tacos pra eles. Amém. Amen. Tem guacamole, tem sour cream, que é creme azedo, vinagrete de tomate, que eu não sabia o que fazer com tomate, eu fiz isso, frango desfiadinho, e tem tipo uma saladinha pra você colocar. Thank you very much for hosting us. Thank you for coming. Thanks for Thank you. everything. Prost. Esse foi o dia de hoje, espero que vocês tenham gostado. E vamos bater papo, vamos conversar, vamos terminar a noite por aqui. Se você chegou até esse momento do vídeo, deixa aí nos comentários taco. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias! Tchau!